Vamos começar então o estudo do livro Mediunismo, de Ramatiz, psicografado por Hercílio Maes. Capítulo 1. Considerações sobre o Livro dos Médiuns. Pergunta. De início, gostaríamos que nos indicasseis qual o método mais eficiente para o êxito do desenvolvimento mediúnico, ou qual o processo mais aconselhável para educar o candidato a médium. Ramatiz. Assim como ao futuro acadêmico compete primeiramente estudar a cartilha primária, a fim de aprender o alfabeto que o credenciará para tentar no futuro os estudos mais complexos da cátedra universitária, o médium também precisa começar o seu desenvolvimento mediúnico orientado pelas lições básicas da doutrina espírita. O homem pode tornar-se engenheiro, advogado, médico ou magistrado, mas ele sempre terá de começar pela alfabetização. Atualmente, à medida que o mundo terreno progride, a sua humanidade também frequenta cursos para poder exercer as suas profissões mais singelas, e devido a isso, multiplicam-se e popularizam-se os tratados científicos, os compêndios técnicos, a fim de serem orientadas às experimentações ou às especulações mais comuns. Hoje, estudam-se e consolidam-se regras e leis que, baseadas nas longas experimentações do passado, graduam disciplinadamente os estudos mais variados e facilitam muitíssimo o roteiro educativo dos estudiosos. Pouco a pouco, eliminam-se as indecisões e os equívocos, os transtornos, as surpresas tão comuns às tentativas empíricas e próprias das experimentações sem métodos seguros. Em consequência disso, os empreendimentos culturais, os cursos científicos e os conhecimentos técnicos modernos são tratados em linguagem acessível a todas as mentes estudiosas e aceleram o progresso da humanidade terrena, porquanto reduzem a perda de tempo comumente empregado no empirismo desordenado. Proliferam então as academias destinadas a oficializar todos os labores humanos, pois diplomam costureiras, floristas, oradores, barbeiros, motoristas, fabricantes de doces, especialistas em extração de calos ou técnicos das mais variadas profissões. É evidente que se a faculdade mediúnica é destinada a objetivos mais sublimes e bem mais complexa e importante do que as profissões comuns do mundo, ela também exige um roteiro inteligente, sensato e criterioso, sob o mais devotado carinho e desprendimento de seus cultores. Nesse aprimoramento mediúnico estão em jogo os elevados ensinamentos da vida evangélica e sua finalidade é a de proporcionar ao homem a sua mais breve libertação espiritual. Entretanto, o êxito depende muitíssimo das condições morais e dos conhecimentos do médium, o qual deve se afastar de tudo aquilo que possa despertar o ridículo, a censura ou o sarcasmo sobre a doutrina espírita. O médium desenvolvido, na acepção da palavra, é fruto de longas experimentações em favor do próximo. Só o serviço desinteressado, a imaginação disciplinada e o equilíbrio moral emotivo é que poderão garantir-lhe o sucesso nas suas comunicações com o alto. Só o desenvolvimento mediúnico correto, supervisionado por outras criaturas sensatas e experimentadas, é que realmente poderá garantir os resultados proveitosos e evitar os espinhos das decepções prematuras ou o desencanto das tarefas fracassadas. Embora algumas criaturas se deixem atrair pelas manifestações e encenações exóticas que impressionam os leigos nos fenômenos mediúnicos, o intercâmbio satisfatório e profícuo com o além também requer disciplina,
semelhante à que se exige nos cursos acadêmicos do mundo profano. Assim como seria absurdo pretender alguém candidatar-se a um curso acadêmico, mas negando-se a alfabetizar-se em primeiro lugar e tentando alcançar o seu objetivo superior por meio de tentativas empíricas e experimentações confusas, também é absurdidade que o candidato necessitado do desenvolvimento mediúnico espiritista despreze as regras, as normas fundamentais do Livro dos Médiuns, nas quais Allan Kardec cimentou definitivamente a prática sensata da mediunidade. Assim como não confiais na criatura que se afirma portadora de um diploma acadêmico, mas sem nunca ter feito os estudos primários, é claro que também não podeis confiar na capacidade, na segurança e no entendimento de qualquer médium que ignore os princípios mais rudimentares sobre a mediunidade expostos no Livro dos Médiuns. Muito mais importante e perigosa do que as relações e as profissões no mundo material são ainda as relações entre os vivos e os mortos, por cujo objetivo o médium não pode prescindir de um roteiro certo e seguro em seu desenvolvimento, tal como Allan Kardec o estabeleceu em suas obras fundamentais. Pergunta: no entanto, conhecemos alguns confrades que se consideram bons médiuns e são bastante seguros em suas tarefas mediúnicas, mas que se afirmam nunca haver lido uma página dos Livros dos Médiuns, nem mesmo consultado qualquer obra de Allan Kardec. Que dizeis disso? Ramatiz: quanto a haver médium bom e seguro, mesmo ignorando as obras de Allan Kardec, não opomos dúvida alguma, pois o catolicismo, o protestantismo, a teosofia, o esoterismo, o budismo, o islamismo, o hinduísmo, o judaísmo, as instituições Rosa Cruz e outras associações iniciáticas contaram em seu seio com magníficos médiuns de alto critério espiritual, mas alheios a esses postulados espíritas. O espiritismo é o conjunto de leis morais que disciplinam a relação desse mediunismo entre o plano visível e invisível, coordenando também o progresso espiritual dos seus adeptos. Mas os fenômenos mediúnicos começaram a ocorrer muito antes de ser codificada a doutrina espírita, assim como também podem se registrar independentemente de sua existência. Sem dúvida, tendes de distinguir que o mediunismo é a manifestação que pode ocorrer independentemente do espiritismo. O primeiro, o mediunismo, é uma faculdade que pode não estar sujeita a doutrinas ou religiões. O segundo, o espiritismo, é doutrina moral e filosófica codificada por Allan Kardec, cuja finalidade precípua é a libertação do homem dos dogmas asfixiantes e das paixões escravizantes. A literatura mediúnica, proveniente de várias fontes religiosas e doutrinárias, é pródiga em vos comprovar a quantidade de sensitivos que recepcionam mensagens daqui, embora não operem diretamente sobre a inspiração do espiritismo codificado por Allan Kardec. É assim que, independentemente da codificação kardeciana, foram concebidos do espaço as importantes Cartas da Meditação e a obra Luz da Alma, ditadas pelo instrutor tibetano Alice A. Bailey, as missivas de escrita direta de Helena Blavatsky, fundadora da teosofia, dos mestres Moria e K.H., as cartas do outro mundo, ditadas a Elsa Barker por um magistrado inglês, as comunicações intituladas 30 anos entre os mortos pela faculdade da Sra. Wicklam, a Luz do Caminho, a Mabel Collins, inspirada por mentores yogas, o magnífico poema Aos Pés do Mestre, inspirado ao jovem Krishnamurti, A Vida nos Mundos Invisíveis, ditada pelo Monsenhor Robert Hughes Benson a Anthony Borgia,
as mensagens do padre Marchai a Anna de Jay, A Vida Além do Véu, ao pastor protestante reverendo J. Vale Owen, de autoria de sua progenitora. As inéditas experiências de Eduardo van der Neylen entre os maias, que ignoravam o espiritismo, originaram a Grande Mensagem, obra admirável como repositório de conhecimentos do além. O bispo anglicano C. H. Leadbeater, um dos esteios da Sociedade Teosófica, revelou poderosas faculdades de clarevidência e escreveu instrutivas obras de esclarecimento espirituais sem qualquer contato doutrinário com o kardecismo. No vosso século, sem se situarem na área espírita, Pietro Ubaldi entregou-vos a Grande Síntese, obra extraordinária de inspiração mediúnica produzida por sublime entidade sideral, e Rosário de la Torre compôs mediunicamente Harpas Eternas, da autoria espiritual de Hilarião de Monte Nebo, destacado e iniciado sideral. Os profetas eram médiuns poderosos: Jonas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Naum, Samuel, Job, Abacu e outros que iluminavam as narrativas bíblicas com seus poderes mediúnicos. Moisés hipnotizou a serpente e a transformou num bastão, fazendo-a reviver depois diante do faraó surpreendido. Ele sabia extrair ectoplasma à luz do dia. Praticava levitações, transportes e produziu chagas no corpo, curando-as rapidamente. Realizando a mais assombrosa hipnose da história, usou o povo egípcio como sujeito e fez ver o rio Nilo a correr como sangue, atuando nas forças vivas da natureza, visto que conhecia o processo da magia sobre as salamandras, semeava o fogo em torno de si, cercando-se da sarça ardente, e punha em fuga os soldados escolhidos para matarem-no. Na esfera católica, Teresinha via o sublime Senhor nimbado de luz. Francisco de Assis revelava as chagas de Jesus. Antônio de Pádua transportava-se em espírito de Portugal à Espanha para salvar o Pai Inocente. Dom Bosco, em transe psicométrico, revia Jesus em sua infância, ou então profetizava sobre o futuro, inclusive quanto às realizações atuais do vosso país. Vicente de Paula extinguia úlceras à simples imposição de suas mãos, e São Roque curava a lepra à força de suas orações. Teresa Neumann, no vosso século, apresenta os estigmas da crucificação, e alguns sacerdotes católicos se tomam curandeiros milagrosos sobre a terapêutica dos benzimentos. Na Índia, Sri Ramana Maharishi e Nirmala Devi entram em Samadhi, integrando-se à consciência crística, em gozo inefável, mas independentemente da técnica espírita. Lahiri Mahasaya levita-se diante da esposa que se ajoelha estática, e Babaji, o Yogi Cristo da Índia, materializa, cura e ressuscita, revelando os mais altos poderes mediúnicos. Buda foi a antena viva ligada ao alto, vertendo para a Ásia a mais elevada mensagem espiritual. Ramakrishna, através da Bíblia da natureza, produzia aos discípulos os pensamentos mais profundos transmitidos pelos mestres desencarnados. Mesmo Lutero, John Huss, Prentice Mulford, Savonarola, Sócrates, Pitágoras, Apolônio de Tiana, etc., já revelaram distinguida faculdade mediúnica muito antes de Allan Kardec estabelecer o roteiro do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Nenhum desses tradicionais seres da história religiosa era espírita, na acepção do vocábulo, embora todos fossem médiuns, o que ignoravam. Esses inolvidáveis trabalhadores da verdade não se ufanavam
porém de ser bons médiuns. Foi o propósito, o serviço cristão, foi o próprio serviço cristão consagrado pela história que os classificou assim. Consequentemente, cremos ser um tanto precário o julgamento em causa própria da criatura que se jacta de que é bom médium, mas que desconhece a disciplina do desenvolvimento preconizado por Allan Kardec, e isso muito antes de apresentar um labor convincente na esfera espiritualista. O médium que realmente tem propósitos sérios e pretende um desenvolvimento técnico e disciplinado, ordeiro e seguro, aspirando a realizar serviço cristão na seara espírita, pode ignorar o método experimental de Kardec e o subestimar propositadamente, mas de modo algum se livrará das confusões próprias dos experimentos empíricos. Pergunta: embora isso nos surpreenda, já ouvimos certos médiuns justificarem a sua ignorância sobre o Livro dos Médiuns ou quaisquer outras obras mediúnicas, alegando que os seus próprios guias endossam tal atitude. Dizem que assim esses guias evitam fortalecer-lhes o animismo, que seria mais intensificado pela associação das ideias dos autores das obras lidas. Esses médiuns são adeptos de um desenvolvimento mediúnico completamente espontâneo, que afirmam livrar-se de qualquer condicionamento literário e métodos doutrinários particulares que possam restringir-lhes a livre eclosão da faculdade em florescimento. Ramatiz: certamente tais médiuns pretendem justificar a sua própria preguiça mental ou alergia para com o estudo da doutrina espírita, coisa ainda muito comum em alguns deles. Não percebemos que razões sensatas possam sancionar tais disparates. Já sabeis que do lado de cá muitas vezes são vertidos conselhos e orientações maquiavélicos por parte de pseudo-guias que semeiam incongruências e alimentam sandices entre os médiuns invigilantes e avessos à disciplina espiritual. Embora a faculdade mediúnica seja espontânea em sua essência, o seu desenvolvimento deve enquadrar-se em rigoroso procedimento e experimentações sadias, livrando-o das práticas e ritualismo ridículos, dos exotismo e das demais inconveniências censuráveis. Não resta dúvida de que existem médiuns de excelente estirpe espiritual, que se puderem lograr o seu desenvolvimento mediúnico, livres das experimentações aflitivas e isento dos desenganos e das interferências capciosas dos desencarnados. Mas quando isso acontece é porque se trata de criaturas já credenciadas à proteção excepcional do além, porquanto o seu trabalho mediúnico é menos prova e mais incumbência superior. Sob qualquer hipótese, os espíritos benfeitores da área espírita sempre preferem comunicar-se pelos médiuns cujo desenvolvimento mediúnico se orientou principalmente pelas normas expostas no Livro dos Médiuns, que ainda é o admirável repositório de regras sensatas e advertências salutares, concretizadas só depois de copiosa experimentação mediúnica. É obra que pode ajudar o progresso do candidato a médium, distanciando-o das decepções e do desperdício de tempo, como é muito comum no desenvolvimento empírico e inexperiente. Kardec estudou profundamente as características psicológicas dos médiuns e classificou-os também em conformidade com o tipo de sua faculdade mediúnica em floração, disciplinando-lhes a imaginação exacerbada das comunicações incipientes dos primeiros dias. Organizou-os em grupos afins e graduou-lhes a capacidade de realização, selecionando os médiuns positivos, calmos, seguros, devotados, coerentes e modestos daqueles que são improdutivos, lacônicos, nervosos, inseguros, vaidosos ou preguiçosos. Cremos que é bastante desconexa a penetração de médiuns incipientes na floresta espessa das contradições mediúnicas, quando as flores do bom mediunismo
já vicejam à beira da estrada larga dos compêndios espíritas. Esses são os médiuns que atendem mais propriamente ao imperativo intrínseco de sua mediunidade em floração, sem aliá-lo também ao conteúdo doutrinário e moral do espiritismo. Trata-se de simpatia ou de convivência espiritual dos seus tipos psíquicos e que os faz empreender o seu desenvolvimento em ambientes que possuem características diferentes das regras especificadas por Kardec junto à mesa espírita. É o que acontece principalmente nos terreiros de Umbanda, que desenvolve os seus médiuns sobre uma técnica exclusivamente inerente ao fenômeno mediúnico, despreocupada com a relação com qualquer disciplina doutrinária já consagrada pelo tempo. No entanto, também hão de contrariar a pureza da linhagem espírita aqueles que colocam sob proteção ou simpatia do espiritismo, mas desprezam a base do desenvolvimento mediúnico ensinado pelo Livro dos Médiuns. Sabeis que seria perfeita tolice que, depois de os cientistas terrenos terem identificado completamente os elementos químicos e as proporções exatas com que eles se combinam para formar substâncias úteis, como a água, o sal, o enxofre, o açúcar, os estudiosos modernos da química resolvessem proceder teimosamente a novas tentativas e experimentações fatigantes, para depois concluírem mais eficientemente com as mesmas fórmulas dos seus antecessores. Também não se justifica que certos candidatos a médiuns prefiram o desenvolvimento empírico de sua mediunidade quando já existe o Livro dos Médiuns, em que a sabedoria, a experiência e a ajuda sensata de Allan Kardec escoimaram as práticas mediúnicas das fórmulas improfícuas das crenças supersticiosas e das ensinações ridículas. Pergunta: alguns espiritualistas, pensadores e mesmo alguns médiuns livres que subestimam o Livro dos Médiuns e louvam a espontaneidade incondicional do desenvolvimento mediúnico, alegam que o kardecista é um adepto de postulados obsoletos e de ensinamentos anacrônicos, que atualmente já estão bastante superados pelos conceitos do espiritualismo moderno. Julgam que o kardecismo é velharia, sinônimo de sectarismo intransigente. Que dizeis? Ramatiz: não aconselhamos a ortodoxia espírita capaz de impermeabilizar os seus adeptos contra qualquer outro esforço alheio e digno no campo da espiritualidade. O espiritismo, conforme já dissemos, não tem como objetivo agrupar prosélitos ferrenhos e estimular movimentos intolerantes. É empreendimento libertador da consciência e não imposição de seita. Significa o generoso fermento vivo que acelera o psiquismo humano e incita o homem a se libertar quanto mais cedo possível de sua animalidade. A sua missão fundamental como um catalisador divino é modificar e exaltar as qualidades de tudo aquilo em que pode intervir ou influir. É o denominador espiritual comum aferindo os valores nobres de todas as almas, em vez de se tomar qualquer ruga sectária, isolando trabalhadores diferentes e que são devotados à mesma causa do espírito imortal. Em face dessas considerações, vereis que é perfeitamente descabida qualquer ironia ou descaso que alguns espiritualistas desavisados ainda emitem contra Allan Kardec e sua codificação espírita. Nenhum dos seus postulados fere qualquer outro movimento religioso ou doutrina espiritualista, pois foram todos edificados sobre as raízes que milenariamente entrelaçam todos os movimentos consagrados à busca da verdade. São princípios tão velhos quanto o espírito do homem. Isento de preconceitos de seita ou de casta, eles orientam o curso humano para os objetivos avançados da vida imortal superior. As obras de Kardec foram inspiradas por elevados mentores dos destinos humanos e abalizados psicólogos siderais, conhecedores indiscutíveis das mais ínfimas necessidades da humanidade terrena. São tratados acessíveis ao homem comum
mas suficientes para ajudá-los na sua emancipação espiritual. Em seu trabalho redentor, Kardec foi orientado pelo Espírito da Verdade, cujo pseudônimo se ocultou um dos maiores sábios instrutores espirituais da Terra, o qual, além de genial psicólogo sideral, capacitado para autopsiar os mais complexos recônditos da alma humana, ainda é portentoso cientista que domina todos os problemas kármicos do vosso planeta. Allan Kardec, portanto, espírito generoso, liberto das peias religiosas e das limitações dogmáticas, não deve ser responsabilizado pelo fanatismo de alguns espíritas irascíveis, intolerantes e sectaristas. O espiritismo não foi codificado para competir com as demais religiões já existentes, pois que seus postulados são baseados na causa e efeito da lei do karma e no processo lógico e sensato da reencarnação, princípios estes já consagrados milenarmente por todas as filosofias orientais, que se preocupam com o mais breve aperfeiçoamento do homem. O vocábulo kardecismo, bastante generalizado entre os espíritas, é somente a indicação do modo de se exercer o compromisso da mediunidade isento de rituais, idolatrias, oferendas, distinções hierárquicas ou quaisquer outras exigências que exteriorizam aquilo que só requer um entendimento mais interior. Ele significa, pois, a distinção correta de um procedimento doutrinário, sem menosprezar qualquer ideia ou movimento espiritualista alheio. As instituições religiosas, as doutrinas espiritualistas, os estatutos políticos do mundo não devem ser culpados pelo sectarismo infeliz dos seus adeptos ignorantes e falaciosos, que fazem de sua crença o alicerce para o desforço pessoal contra aqueles que discordam de suas ideias. Da mesma forma, kardecismo não significa um agrupamento de homens em oposição doutrinária ou religiosa a outros grupos de homens. É apenas a conceituação tradicional de um sistema de trabalho mediúnico. No campo do mediunismo, significa mais propriamente uma preferência técnica, um modo particular de operar em contato com o mundo invisível. O kardecista, pois, é aquele que se simpatiza com o exercício mediúnico de mesa, isso é, conforme preceituou Allan Kardec, para os adeptos da doutrina espírita. No entanto, existem outros sistemas de se praticar o mediunismo, tais como os que se efetuam na Umbanda, no qual se tende a mais objetivar todas as expressões e aspectos que os seus comunicantes possuíam na vida física, ou então sessões de mesa branca dos tátuas esotéricos, em que os seus filiados se limitam a transmitir conscientemente a inspiração que lhes é dada pelos familiares do seu movimento. De modo algum é lícito ao kardecista censurar qualquer um dos movimentos alheios que, atendendo ao modo peculiar de sua instituição, pratiquem um mediunismo diferente do que é preconizado pelo espiritismo em seu seio doutrinário.